Competência sem comunicação hoje em dia é completamente invisível. Se eu tivesse que aprender qualquer habilidade hoje em dia, se eu tivesse que decidir investir dinheiro, tempo, energia, dedicação para aprender qualquer habilidade, às vezes você está na área de finanças, na área de compras, na área de RH, em qualquer área que você trabalhe dentro de alguma empresa, de alguma corporação, dentro de uma multinacional, ou se você deseja expandir o seu leque de oportunidades para que mais recrutadores te contratem, mais oportunidades cheguem até você, ou para que sempre que você abra o LinkedIn, você encontre mais oportunidades de trabalho com possibilidade de ganhar mais dinheiro, de gerar mais valor, de ser uma pessoa mais livre. Sem dúvida, eu investiria esse tempo e esse dinheiro aprendendo uma nova língua. E quando a gente fala de língua, sendo brasileiro, é importante a gente determinar aqui alguns padrões, alguns níveis. Por quê? O brasileiro, nós falamos português. Então, se a gente pensar só sobre o nível de português, a gente estaria limitado a trabalhar no Brasil e mesmo no Brasil bem limitado, porque, por exemplo, multinacionais ou em cargos que demandam contato com pessoas da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, você vai precisar minimamente do inglês. Então, no mínimo, o inglês intermediário. Você já tem que estar investindo nisso desde o começo da sua carreira, há muito tempo. Isso daqui te nivela minimamente no mercado de trabalho. Agora, como brasileiro, uma outra língua que, por exemplo, eu estudei espanhol por 3, 4 anos, mas também pratiquei quando eu morei na Espanha, mas enfim, não é uma língua tão difícil para nós brasileiros aprendermos e dedicar, assim, às vezes nem tanto tempo. Você pode começar assistindo alguns filmes, acompanhando conteúdo nas redes sociais e você já vai sair daquele nível portunhol. Mas caso você faça, por exemplo, um ano de aula de espanhol, um ano e meio, você já entra num nível de proficiência para trabalho. Então, sair do português tendo o inglês e o espanhol é o que te nivela hoje, querendo ou não, em 2025, te nivela minimamente no mercado de trabalho. Então você já vai abrir o leque de não precisar trabalhar somente no Brasil, mas você vai ter oportunidade de trabalho na América Latina inteira, que fala espanhol, mais a Espanha, e também com o inglês, basicamente no mundo inteiro. Então você vai poder prestar serviços, concorrer a vagas de trabalho na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, ou até mesmo dentro do Brasil, porque se você trabalha em uma empresa global, você vai poder se candidatar a cargos tanto dentro do Brasil, mas trabalhando com pessoas de fora, exigindo o inglês ou o espanhol, mas normalmente o inglês, ou até mesmo dentro da sua empresa, para se mudar e migrar para qualquer outro país, Europa, Estados Unidos, América Latina, como por exemplo Costa Rica, ou qualquer lugar do mundo, ou se candidatar a vagas de outras empresas em outros lugares, aqui na Polônia, República Tcheca, Hungria, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha. Então, essas empresas que estão nessas localidades buscam profissionais qualificados brasileiros, como eu, que hoje em dia eu estou aqui na Polônia, prestando o meu serviço para uma empresa global em inglês, português e espanhol. Se eu tivesse que aprender qualquer outra língua, eu aprenderia ou italiano ou francês. Por quê? Quando a gente pensa aqui na Europa, por exemplo, se você quiser emigrar para Polônia, República Tcheca, Hungria, Holanda, todos esses países, quem mora nesse país vai falar o holandês e o inglês, o polonês e o inglês, o tcheco e o inglês, o húngaro e o inglês. Creio que 80% das pessoas serão assim, porque o inglês eles vão falar. Lógico que algumas pessoas, por exemplo, alguns poloneses aqui falam português, falam espanhol, falam italiano, falam francês, falam outras línguas, mas é muito pouco. Então, quando a gente vem aqui para a tela, por exemplo, do LinkedIn, eu vou mostrar aqui para você na prática vagas que pedem isso, por exemplo, nessas localizações. Essa vaga aqui, por exemplo, é na vaga de RH. Então, HR Services com alguém que fale italiano e inglês para trabalhar na Polônia. Então, ou eles vão contratar um polonês que fale inglês e italiano, que não vai ser a maioria, serão poucos, ou algum italiano que fale essas línguas, ou, por exemplo, um brasileiro que já vai ter inglês, espanhol, português, italiano, que não são línguas tão difíceis assim para nós aprendermos. Por exemplo, um outro exemplo de vaga aqui seria essa vaga aqui na área de contratos. Então, quem tem um pouco de experiência na área de compras
ou na área jurídica, aí teria que ter conhecimento em qualquer uma dessas línguas. O alemão aqui seria um pouco mais difícil para a gente, porque o português, aprender alemão, é sim muito difícil, demandaria muita energia, muito tempo. Apesar de ter muita vaga para trabalhar com alemão fora da Alemanha. Então, países como República Tcheca, Polônia, por exemplo, que eu estou aqui na Polônia, em Varsóvia, tem muita empresa que demanda o alemão e paga muito bem para isso. Se você tiver tempo, energia para aprender uma língua difícil dessa, realmente, financeiramente, vai te trazer o retorno. Agora, nessa vaga aqui, que seria para de contratos, eles pedem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 2, 3 anos de experiência na área de contratos, na área jurídica ou na área de compras. Então, se você for formado em alguma dessas áreas, tiver o mínimo de experiência. E daí entra a vantagem que eu falei. Se você souber estudar e aprender pelo menos um nível intermediário de alguma dessas línguas aqui, como eu disse, saber o espanhol, saber o inglês, não é tão difícil pra gente, porque é brasileiro. Depois disso, você foca aqui, ó, italiano ou francês. Ah, Gustavo, mas precisa ser um nível super avançado? A maioria das vagas não pede um nível super avançado. É mais uma comunicação de business ali. Então, se você souber um italiano intermediário ou um francês intermediário, já vai dar conta dessas vagas. Uma outra aqui agora em Amsterdã, na Polônia, na área de análise de dados. Vamos ver o que essa vaga aqui pede. Seria mais aqui na parte comercial e análise de dados para falar italiano, na Holanda. Essa outra parte aqui em Praga, essa daqui já seria o que eu falei no começo. Inglês, português e espanhol. Ou seja, para trabalhar na área financeira, que é a área de cash collection, com espanhol e português. Johnson Johnson é em Praga. Praga é uma excelente cidade para se viver. Eles não falam aqui exatamente quantos anos de experiência na área, mas eles pedem apenas uma formação de graduação e um pouco de experiência na área de créditos e na área financeira. Mas, como eu disse, se você souber o português, o espanhol ou o inglês, para essa vaga aqui você já estaria sendo um candidato relevante, até porque somente 39 pessoas aplicaram em 2 semanas que essa vaga está aberta. Pelo menos aqui nessa candidatura aqui no LinkedIn. Não sei se eles publicaram algo antes, mas nessa aqui aparecem 39 pessoas. Se a gente pensar que dessas 39 pessoas, nem todos falam italiano, por exemplo, já seria um plus a mais. Se você tiver um pouco de experiência na área, nessa área que eles estão pedindo, já é um pouco a mais. E daqui vem o pulo do gato. Se você tiver um currículo que realmente te posicione como referência, um LinkedIn que realmente mostre que você é autoridade nesse nicho para essa vaga, possivelmente você vai conquistar no mínimo a primeira e a segunda entrevista, que seria com o RH e com o gerente da área, e seria um candidato fortíssimo a conquistar essa vaga. E se você não me conhece ainda, eu já moro aqui na Europa, já são quase 8 anos que eu estou aqui na Europa, entre idas e vindas. Eu trabalho na Polônia, em uma multinacional farmacêutica aqui, e eu conheço bastante, já participei de mais de, 100 processos seletivos aqui na Polônia, já mudei de emprego 4 vezes, participei de diversas entrevistas, já fui promovido também aqui algumas vezes, e eu vejo isso daqui acontecendo toda semana. Por quê? Recrutadores me contatam no LinkedIn, amigos meus, a gente começa a conversar sobre isso, eu vejo os meus líderes dentro da minha própria empresa e nas empresas ao redor falando sobre isso, que as empresas precisam de profissionais qualificados. O meu intuito aqui com o meu conteúdo é fazer com que você seja uma referência e o mercado comece a te enxergar como autoridade para que oportunidades como essa, em Praga, Amsterdã, Varsóvia, dentro do Brasil, fora do Brasil, chegue até você. E quando alguém chegar até você, essa pessoa te veja como uma referência, te veja como alguém relevante no processo seletivo para que você tenha alguma chance de conquistar um cargo melhor, conquistar uma vida com mais liberdade, conquistar mais dinheiro, que é o que a gente quer também no final do dia. Até falando sobre um exemplo real aqui da minha história, o ano passado eu fui promovido aqui para uma vaga de manager. Então, por que eu consegui essa vaga? Quando eles abriram essa vaga, eles queriam alguém com experiência na área que eu trabalho, que é na área de compras, mas também com conhecimento em espanhol e português. Então, dentro da empresa, já não haviam muitas pessoas que falavam.
inglês, espanhol e português. Isso aconteceu comigo, tá? Então, tudo que eu falei aqui no vídeo aconteceu na minha vida profissional. E isso continua acontecendo. Saber falar outras línguas me proporcionou muito mais convites para entrevistas, muito mais ofertas de trabalho e um poder de negociação melhor também, porque você tem mais barganha, mais poder de negociação para negociar um salário um pouquinho melhor às vezes. Se eu tivesse que, novamente, se eu tivesse que aprender uma língua nova hoje, se eu tivesse muito tempo e energia, talvez eu iria no alemão. Como eu disse, muitas empresas demandam isso para trabalhar com a Alemanha, é uma economia muito forte e que oferece várias vagas e que poucas pessoas falam essa língua fora da Alemanha, sem ser os alemães. Mas caso isso não fosse possível, eu partiria para essa italiano ou francês que não foge assim tanto do português, é um pouco mais difícil que espanhol, mas não impossível. A ideia aqui é que, além da sua capacidade técnica, da sua área, independente da sua área, como eu disse, RH, IT, compras, finanças, o que quer que seja a sua área, você acrescente línguas estratégicas para que você aumente a sua capacidade de gerar oportunidades na sua carreira, para que você se torne uma referência não somente técnica, mas também de comunicação. Isso é o que eu prezo aqui e isso é o que eu quero te guiar a conseguir aqui, tanto utilizar tudo isso dentro do seu LinkedIn e dentro do seu currículo para que você se torne uma referência. Pelo vídeo de hoje é isso e seja referência.